Oi, eu sou a professora Caroline Ferraz e hoje a gente vai mostrar para vocês o trabalho incrível que os nossos alunos fizeram sobre o folclore brasileiro, né? Eles coletaram causos, que são histórias contadas e passadas de geração em geração sobre o folclore. Aqui na nossa região é muito comum ouvirmos histórias de saci, lobisomem, curupira, e nós transformamos todas essas histórias riquíssimas que fazem parte da nossa cultura em uma coletânea muito especial, que são causos reais, né? São histórias do nosso povo, são histórias da nossa comunidade. Os nossos alunos fizeram uma pesquisa de campo com as pessoas mais velhas que eles, que tinham um caos para contar. E aí ficou muito bacana o trabalho. Eu espero que vocês gostem e que apreciem também todas essas histórias. Minha tia, ela é irmã da minha mãe. Prometeu para o Saci pinga e cigarro, desde que ele traga dinheiro para ela. Mas a tia não deu o que prometeu para o Saci e começou a persegui-la. Perseguia ela de tudo que é lado. Ele perseguia ela de tudo que é lado, não deixava ela em paz. Ela estava sempre por perto dela, assobiando. Ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo, daí a gente rezava com ela o terço, mas ela nunca conseguia terminar o terço com nós, comigo e com a minha mãe, porque ela tinha medo, muito medo. Meu nome é Luísa, vou falar uma história sobre Saci. Foi minha avó e a filha dela e mais gente colher guavira. E deixou o bebê embaixo de uma árvore e continuaram a colher guavira. Aí, quando ponharam o bebê lá, e ponharam um pano vermelho. E quando eles olham para trás, não encontram mais o bebê lá. Aí eles entraram no desespero e começaram a rezar. Com muito custo encontrou o bebê embaixo de umas espinhas lá. Aí eles pegaram o bebê, voltaram para casa num desespero. Quando eu era muito jovem, eu fui visitar uns tios meus na fazenda. Ele se chamava Emílio e era Carolina. Eles moravam no meio de um grande erval, Fazenda Santa Helena, se eu não estou enganado. E nessa fazenda tinha um erval muito bonito. E todas as noites a gente ouvia assovio. E as minhas primas acreditavam muito no Saci Pererê. E cada vez que esse saci assobiava, elas corriam e levavam alguma coisa para ele, principalmente fumo. Aí todas as noites, toda a tarde, quando chegava no horário de 5h30 às 6 horas, elas corriam e levavam fumo nesse toco, porque senão dizem que esse saci incomodava elas a noite toda. Dizem a lenda delas, que elas contavam para mim, seria a lenda, que também ele trança o rabo dos cavalos. Quando não fazem o que ele quer, quando não dão as coisas que ele pede, ele faz trança no rabo dos cavalos. E essa é uma história que eu cresci e nunca esqueci, mas aconteceu comigo. Eu tinha medo, eu tinha arrepios, porque eu ainda era muito jovem, mas que é verdade, que eu ouvi os assobios e eles levavam muito fumo para esse saci. Meu nome é Giovanni Godoy Santos, estudo no Dr. Fernando, Estudo no nono ano. no nono ano C. E agora vamos contar a história do lobisomem com a minha avó. A história do lobisomem, Giovana. Vamos contar então. A história do lobisomem, meu filho, uma vez o meu tio me contou que o lobisomem foi na casa dele e daí ele ofereceu 1 quilo de sal para ele. E daí, no outro dia, bem cedinho,
o homem chegou na casa dele e ele deu o quilo de sal para o lobisomem. E daí ele saiu contando para todo mundo que o fulano de tal era lobisomem. E o lobisomem é uma pessoa, que é gente, mas ele vira de lobisomem na lua cheia. Lá em Antônio João também, quando a gente morava lá, uma vez sumiu um menino. Aí todo mundo saiu procurar, inclusive até o teu avô saiu procurar. E não acharam ele de jeito nenhum ali por perto. Aí eles saíram mais longe, acharam ele no meio de um matinho assim, que tinha para baixo da nossa casa. E aí ele já estava tudo... tinha os caraguatá, que é aquele que finca na gente, e ele estava lá no meio. Aí ele estava tudo cheio de mel, de mel de GTI, que ele tinha levado. E era o Saci. E teu avô não era muito de acreditar nessas coisas, mas ele acreditou essa vez. Que diz que ele não deixava chegar perto, se arrepiavam tudo e não animavam chegar perto do menino. Era uma vez uma menina que morava numa fazenda bem distante da cidade. Um dia, ela não achou seu par de chinelo favorito. Ela não sabia onde colocou, mas ela lembrou de uma história que seu avô tinha contado para ela, do Saci Pererê, e que quando ele pega alguma coisa sua, você tinha que dar um pedaço de fumo para ele. E no outro dia, lá foi ela, pegou um pedaço de fumo e deixou em cima da cerca e esperou. No outro dia, lá estava seu par de chinelo em cima da cerca que ela tinha deixado o fumo. E fim. Quem conta essa história é o pai do meu pai, meu avô. Eu vinha vindo de Aramoreira para minha casa, que eu morava aqui na colônia. Aí tava chovendo, tempo feio, era 1h da madrugada. Eu vinha vindo na estrada sozinho de bicicleta, com farolzinho, aquele tempo faz muito tempo, né? Farolzinho da bicicleta, vinha falhando por causa da chuva, do barro. Eu vinha vindo assim, de repente apareceu na minha frente assim, eu acho que tinha umas 10 pessoas, assim, um atrás do outro, assim, sabe? Tudo assim com roupa branca, assim, tudo em fila, assim, parecia que tinha do maior ao menor. Aí eu vinha vindo, passei por lado deles, bem devagarinho. E o primeiro que vinha na frente era bem mais grande, com uma roupa preta e trazendo uma cruz. Aquele lá eu vi. E aí passei deles devagarinho, assim, aquele farol falhando, né? Aí passei da frente deles, do que tava com a roupa preta, um cachorro preto grandão me seguiu. Aí eu meti o pé e vim embora, sabe? Aí eu passei assim, meio arrepiado, assim, de medo, né? Eu sozinho, fora de hora, né? Então, isso aí o que aconteceu comigo, quando eu era solteiro ainda. Vou contar do meu passado, que meu pai falava, que o lobisomem era assim, daquela época. Meu pai contava para nós tinha tanto medo quando estava contando, nós sentava e ele contava para nós que o lobisomem como é que era. Ele sempre saía, aí ele andava para se salvar, né? Mas só que não se salvava, né? Andava assim no sítio. Aí minha mãe falava assim, ó, uma vez eu estava com dor de olho, falou assim, aquela antigamente era assim, a casa de sapê, né? Que minha mãe vivia, né, na chácara. Aí essa lobisomem vem e não olhou na janela, só que ainda bem que a janela tinha aquele ferrinho, né? Aí minha mãe não enxergava direito, estava com dor de olho. Aí depois falou pro meu pai, Bernardo, falou assim, parece que tem um zoião grande me olhando, só que eu não enxerguei direito.
Aí meu pai falava, assim, é o lobisomem. Aí depois desceu da janela, foi embaixo do puleiro da galinha, porque ele come o cocô da galinha, né? Aí depois ele pegou, minha mãe era muito católica, benzeu e sumiu esse lobisomem. Aí meu pai contava para nós essa história. Eu tinha tanto medo, nós. Aí nós sentava, meu pai contava de lobisomem para nós a história desse daí. Essa aí é verdade. Antigamente acontecia essas coisas. Só que a pessoa não acredita. Olá, sou Ana Paula Ferreira Martins, tenho 37 anos. Eu vou falar a lenda do Saci Pererê. Saci Pererê é um garotinho negro, de uma perna só, que usa um gorro vermelho. Ele tem os poderes, superpoderes, mas sem o gorro vermelho ele não tem poder. O Saci Pererê, ele é um garotinho assim levado. Gosta de fazer várias travessuras. Ele espanta, assusta o viajante, dá nó na crina do cavalo, faz queimar a comida, esconder os objetos, assustar os animais. Então ele é um garotinho muito levado. O Saci Pererê também, para capturar o Saci Pererê, minha mãe falava que era no rio de moinho. Você jogasse uma peneira no meio do rio de moinho, ali você capturava o Saci Pererê. Só que na hora que jogasse a peneira, você tinha que correr e tirar o gorro dele. Assim que você tirasse o gorro dele, pegava uma garrafa, colocava o Saci Pererê dentro, tampava com a rolha e desenhava uma cruz em cima, na ponta da garrafa, que assim o Saci Pererê não conseguia fugir da garrafa. E essa é a lenda do Saci Pererê.